paz do Senhor, juvenis. Para mim é um prazer e uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã, nesse domingo, dia do Senhor, para estudar mais uma lição da nossa preciosa EBD. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como tema Avivamento e a Vida de Santidade. Então quero dar boas-vindas a vocês, despertar vocês para que neste momento vocês se concentrem, estejam no local onde vocês possam estar atentos ao estudo, participem aí no chat, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, curtam e comente ao final desse vídeo, ok? Convide mais pessoas para que possam também estar participando desta EBD maravilhosa. Aos nossos já convidados e familiares que estão participando, vocês são muito bem-vindos e a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de vocês também nesta manhã, ok? Vamos então estar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele a direção para o estudo desta manhã. Abaixe sua cabeça, vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te bendizemos, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos estudando a Tua preciosa palavra através, ó Deus, desta lição da EBD, Senhor Deus, tão preparada com tanto zelo, com tanto amor, para que nós possamos crescer em santidade. Pai querido, que nós possamos sair ao final desta aula mais santos, ó Deus, do que antes, ó Pai querido, e que o Senhor possa completar a sua obra em nossas vidas. Assim eu oro pedindo a direção, ó Deus, neste momento, ó Deus, e que cada um seja tocado pelo Teu Santo Espírito para viver uma vida de santidade, em nome de Jesus. Amém. Então, amado juvenil, moço, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar mais uma lição da nossa EBD. Lição número 10, Avivamento e a Vida de Santidade. Vamos ao nosso texto áureo, está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos de novo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Os objetivos dessa lição são 3, que estão ligados a cada grande tópico da lição. Primeiro, explicar a tensão entre o mundo e a igreja. Então vamos entender qual é o conflito, assim por dizer, que há nessa tensão entre mundo e igreja, por conta das diferenças que há entre o mundo e a igreja de Cristo. Segundo, mostrar o valor da santidade, o quanto é importante a santidade, a vida de santidade, crescer em santidade. E terceiro, destacar o chamado a ser santo. Então vamos entender como é que Deus deseja e por que Ele deseja que sejamos santos como Ele é santo. Prosseguindo, vamos agora à leitura do nosso texto base, Leitura bíblica em classe, que estará em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 8. Quem não tem a revista, pegue a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Acompanhe comigo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continues a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Nesse texto de Paulo aqui, aos Tessalonicenses, ele destaca, ele dá ênfase, como vocês viram aqui, várias vezes ele repete a palavra santificação,
crescer, progredir numa vida de santificação. Sintetizando esta lição, a graça de Deus radicaliza o nosso relacionamento com Ele. Como um Deus santo poderia se relacionar conosco, pessoas falhas, caídas em pecado, se não fosse por intermédio da sua graça? Nesse aspecto, a graça de Deus exige uma resposta do ser humano, uma vez que constrangido pelo amor de Cristo, como está em 2 Coríntios 5,14. Por isso, essa graça nos exige santidade, pois o fato de sermos salvos por ela e não pelas obras não nos exime de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Olha só que coisa linda. Somos salvos pela graça de Deus. E o que é graça? Favor imerecido. É Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Portanto, nós devemos corresponder com a nossa vida de dedicação, uma vida produtiva, dando frutos dignos de arrependimento. Porque esse Deus nos amou e por sua graça nos salvou, exclusivamente por mérito de Jesus Cristo, juvenil. Então nós devemos viver uma vida de santidade. Amém? Vamos à introdução dessa lição. Nessa lição, correlacionaremos os efeitos do genuíno avivamento ao processo de santificação do crente. A doutrina da santidade está revelada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, onde, por sua vez, o Deus Santo se relaciona com seus filhos, aqueles que o aceitaram como Pai, separando-os para fazer a sua vontade, isto é, chamando-os a ser santos. 1 Tessalonicenses 4, 3-7. Por isso, a palavra de Deus declara que, sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Então, queridos irmãos e irmãs, a ênfase desta lição é santidade, santificação. Então vamos entender o que o comentarista organizou, como ele organizou aqui os pontos para nós estudarmos e chegarmos ao final, compreendendo o que é ter uma vida santa, como buscar uma vida de santidade, por que nós precisamos ser santos. Então vamos juntos, prosseguindo aí na nossa revista Tópico 1. Vamos estudar 3 tópicos. Primeiro, uma vida santificada discerne o mundanismo. Segundo tópico, um chamado para ser santo. E terceiro tópico, o compromisso para viver uma vida santa no mundo. Então são esses 3 tópicos que vão direcionar o nosso estudo nesta manhã. Antes de iniciar o primeiro tópico, eu quero aqui fazer um breve comentário acerca desse atributo de Deus. Deus, ele é santo. Então, isso é uma qualidade, isso é um atributo de Deus. Então, como Deus é santo, ele está separado de toda corrupção e ele é distinto em sua pureza. Dentre as suas infinitas qualidades, a sua santidade é suprema. Dentre todas as coisas, ele deve ser reconhecido como aquele que é separado do mundo por nós conhecido, separado para a perfeição por nós desconhecida. Ele é e tem de ser visto pelo homem como aquele que deve se manter separado. Portanto, santidade é um atributo de Deus e ele não pode coagunar com o mundo pecaminoso, ele não pode ter o culpado por inocente, ele não pode se misturar com pecadores, ele não pode ser contaminado com o pecado. Ele é um Deus santo, ele está separado de tudo aquilo que nós conhecemos, de toda a imundícia da pecaminosidade humana. Deus é santo, amém? Deus é santo, e isso é um atributo divino. Primeiro tópico, uma vida santificada discerne o mundanismo. Acompanhe comigo. Subtópico 1.1, a tensão entre a igreja e o mundo. A história da igreja é marcada por uma tensão entre os valores do evangelho e os valores do mundo. Na perspectiva mundana, a igreja tinha tudo para dar errado. Ora, o Senhor Jesus, no lugar de chamar generais, filósofos, homens de ciências, sacerdotes,
preferiu convocar 12 homens simples, oriundos da desacreditada província da Galileia. Tais pessoas, contrariando quaisquer expectativas, cheias do Espírito Santo, espalharam o evangelho por todo o mundo. Embora perseguidos pela elite sacerdotal judaica e pelo Império Romano, os primeiros discípulos seguiram se multiplicando, como bem escreveu Tertuliano de Cartago. O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Vejam bem, Deus poderia ter escolhido doutores na lei, poderia ter escolhido reis, homens em eminência, em destaque na época, mas Deus escolheu homens simples, pescadores, homens comuns, homens pobres, para poder anunciar o seu evangelho. E vocês conhecem, são os 12 discípulos, os 12 apóstolos que Jesus, no início do seu ministério, começou a escolher Pedro, Tiago, André, João, Foi escolhendo, separando para que eles aprendessem com o mestre. E assim eles pudessem dar prosseguimento à evangelização, para que o mundo pudesse conhecer a esse Deus e o plano de salvação para essa humanidade caída. Olha só, juvenis, esse tempo já era um tempo terrível, de muitos pecados, um tempo onde o homem ele desafiava a Deus, onde o homem, por conta do conhecimento, ele achava que ele era maior do que Deus e o conhecimento poderia trazer a ele alguma dignidade, alguma honra. Mas nós vemos na palavra de Deus que Deus escolheu pessoas simples, homens simples, pecadores sim, mas que ele separou para o seu santo ministério. E aqui começa essa tensão entre a igreja e o mundo, porque eles foram chamados para viver de uma forma diferente, para contrariar a cultura da época, para contrariar os costumes da época. Era muito comum os maridos deixarem suas esposas e vice-versa e casarem-se 1, 2, 3 vezes. Mas isso era condenado pela palavra de Deus. Esses homens foram chamados para pregar contra isso. João Batista, ele apontou o dedo para o rei Herodes, daquela região, daquela província, e ele falou: você é um adúltero, você está casado com a esposa do seu irmão. E isso irritou muito a ele, irritou muito a esposa do seu irmão, a qual ele tomou como esposa de forma ilegítima. Então João Batista, que foi escolhido por Deus para preceder o Jesus Cristo, ele veio para preparar o caminho para Jesus Cristo, Ele era a voz que clamava no deserto, chamando o povo, pregando o arrependimento. Ele falou a verdade, ele foi contra o mundanismo, ele foi contra a cultura e os costumes pecaminosos daquelas pessoas, Então ele não teve medo e por conta disso, mas ele não estava preocupado em morrer, mas por conta disso ele foi preso e de forma arquitetada, maquiavelicamente, a esposa dele, ilegítima, pede a cabeça de João Batista e ele é decapitado. Mas ele morreu sendo fiel a Deus. Isso é um exemplo de santidade. Havia uma tensão ali, porque ele falou a verdade da palavra de Deus. E a verdade, queridos, para um pecador que não se arrepende, ela vai trazer mais raiva, mais ira. Essa pessoa ela vai entrar mais na vida de pecado dela, se ela não se arrepender. Mas Deus separou esses homens, Deus separou os seus discípulos, seus apóstolos, Deus separou outros santos como Estevão, para poder fazer a diferença. E muitos foram sendo agregados, à igreja de Cristo ali no início. Amém? E por conta dessa pregação, muitos deram a sua vida, como João Batista, como Estevão, que morreu apedrejado por pregar a verdade, Ele morreu apedrejado, foi o primeiro mártir da igreja. E esse sangue derramado, como disse Tertuliano, é a semente do cristianismo, porque quanto mais eles matavam os cristãos, mais os cristãos cresciam. Ou seja, aonde que eu quero dar a ênfase para vocês? A vida de santidade desses cristãos levaram eles à morte, mas a morte física. Mas a morte deles, ou seja, o sangue deles, assim por dizer, foi como uma semente para que o cristianismo crescesse,
Porque aquele exemplo, aquela devoção, aquela honra, eles não estavam preocupados com a vida deles, porque eles sabiam que existia uma vida futura, vindoura, a vida eterna, que nenhum homem poderia tirar deles. Então eles foram mártires e eles se entregaram, mostrando para esse mundo, esse sistema pecaminoso, que eles serviam a Deus, um Deus santo, e que eles deviam honra a esse Deus. E eles estavam dispostos a morrer por esse Deus. Subtópico 1.2, a tensão interna da igreja. Então nós vimos sobre a tensão entre igreja e o mundo, agora a tensão interna, ou seja, que começou a acontecer dentro da igreja. Acompanhe comigo. O que seria inimaginável aconteceu. A igreja cresceu, atingiu o coração do Império Romano, o império que dominava na época o mundo, era o Império Romano, e ocupou o status de religião oficial. A consequência trágica, o mundanismo entraria às raias da igreja. O embate não cessaria, pois agora era preciso enfrentar o mundanismo do lado de dentro da igreja, acreditem. Dentro da igreja, que por intermédio da inserção de diversas heresias, oposição às doutrinas da fé cristã, tinha a sua saúde espiritual ameaçada. Quero dar uma parada aqui com vocês. Então vamos lá, Jesus escolhe os 12 apóstolos, prepara eles, Jesus cumpre a sua missão, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e ele é assunto ao céu. E aí nós vemos o relato de Atos 1, Jesus dando as últimas palavras, instruções para os seus discípulos, os apóstolos e todos aqueles que já seguiam ele. E ele falou que ele iria subir, mas que mandaria um consolador. Aí a gente vê a descida do Espírito Santo em Atos 2, quando é o começo, o início da igreja. A igreja agora aqui, ela está sendo formada como uma instituição, com membros que estariam se reunindo. O versículo 1 do capítulo 2 de Atos vai falar que eles estavam reunidos concordemente, eles estavam juntos, numa reunião. Eles estavam ali buscando e aguardando a descida do Espírito Santo, como foi ensinado pela irmã Clarissa na lição número 8, o derramamento do Espírito Santo. Então agora a igreja, ela começa como uma organização, com um local para se reunir, né? A princípio nas casas, eles estavam juntos, eles pregavam o evangelho. Logo mais à frente, Pedro vai pregar e vai se converter 3.000 almas pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E eles foram cheios do Espírito Santo para poder continuar testemunhando, sem medo de morrer. Continuar testemunhando o amor de Deus. Continuar testemunhando o Evangelho da salvação. Mas, acreditem, começou a acontecer, né, problemas dentro da igreja. A igreja começou a ser atacada. Depois da morte, né, dos discípulos, dos apóstolos, né, depois da era apostólica, a morte de Paulo, a igreja começou a ter influências, né, de fora para dentro. E ela começou a enfrentar oposições seríssimas. Heresias começaram a surgir dentro da igreja. E aqui eu quero fazer menção a uma heresia, né, ao gnosticismo, que foi um grande ataque e por pouco não acaba com a igreja. Foi um ataque muito sagaz do inimigo, né? Um cristão que se rebelou, chamado Marcião, ali nos primeiros séculos, ele foi adepto a essa religião, né? Assim por dizer, essa seita, essa heresia que é o gnosticismo. Então eles começaram a pregar o gnosticismo, né, que dizia que o espírito é bom, mas a carne é ruim. Então, ou seja, tudo que o homem fizer na carne não vai interferir em nada, porque o espírito é bom. Né? E eles acreditavam que havia um Deus supremo, que criou tudo perfeito, e havia um Deus menor, que eles chamavam de demiurgo. Esse Deus que criou, né, a terra, com as imperfeições, esse Deus era um Deus mau e o Deus Supremo um Deus bom. Portanto, eles faziam essa distinção. E aí, para explicar o problema do sofrimento humano, eles começaram a criar essas heresias e a contaminar os cristãos da época, a criar um enfraquecimento da igreja de Cristo. Então, esse foi um ataque, né? Foi uma tensão interna, né? Ela veio de fora para dentro, mas que ela aconteceu mais especificamente, de forma mais intensa, no seio da igreja.
Então a igreja juvenis teve que suportar isso logo no início, né? Logo nisso, além das perseguições. Ora, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Salomão foi destruído. E aí os cristãos da época, eles começaram a ser perseguidos, e nos 3 primeiros séculos eles foram duramente perseguidos por pregar o evangelho, por crer, né, na salvação somente pela graça em Cristo Jesus. E aí essas tensões dentro da igreja, essas heresias vieram para minar. Então a igreja precisou ser fortalecida. Os pais da igreja precisaram consolidar as doutrinas para que a igreja não fosse exterminada, não fosse destruída. Mas a igreja teve que enfrentar isso. E além das heresias, a igreja teve de lidar também com a corrupção, as associações espúrias, contrárias, né, à ética cristã, o apego ao poder, o abuso de autoridade. Então eles tiveram que lidar ainda com esses outros problemas, né, pecados dentro da igreja. As pessoas foram se misturando e foram levando essas coisas para dentro da igreja. Então heresias, corrupções, né, apego ao poder, pessoas querendo aparecer. Nós vemos, jovens, Paulo mandando carta aos coríntios, né, aos irmãos de Corinto, exortando eles, porque haviam pessoas ali que estavam tendo preferência por Paulo, outro por Apolo, e aí Paulo, isso estava criando uma confusão. Outros se achavam melhores porque tinham vários dons, e essa igreja é uma igreja que tinha todos os dons, né? Deus agraciou com todos os dons, mas isso estava se tornando um problema, porque eles se achavam mais santos do que os outros, né? Então a igreja teve que lidar com todas as situações, logo no início, além das perseguições, além das heresias, além do abuso da autoridade, da violência, da inquisição, né, que foi corroborada pelo clero da igreja. Então a igreja ela teve que sobreviver a esses ataques terríveis. Um tempo de frieza e obscurantismo espiritual, esse foi esse tempo. Nesse contexto, homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo se levantaram para combater todas as formas de mundanismo. Então, tiveram que ter homens santos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para colocar as coisas em ordem, para não perder mais ovelhas, né, por conta de lobos que estavam criando falsas doutrinas, por conta de falsos profetas. Paulo, ele vai alertar Tito, Timóteo, vai alertar os irmãos para não dar ouvido às fábulas, às doutrinas mentirosas, demoníacas, que muitos estavam levando para dentro da igreja. Então, por todo o tempo, isso não é novidade, sempre houve esses problemas, sempre houve esses ataques, de dentro para fora, e de fora para dentro, melhor, e internamente também, ok? A igreja de Cristo, ela sempre sofreu ataques, mas ela tem perseverado, ela tem resistido a todos esses ataques ao longo dos séculos, né? E hoje estamos aqui, como igreja de Cristo, buscando crescer em santidade, né? Nós temos buscado, pedido a Deus para nos avivar a sua obra, para que possa haver um derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. E assim a gente continuar até aquele dia que Cristo vai buscar a sua noiva, a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha. Glória a Deus. Mas não foi fácil e não tem sido fácil, né? Muitos são os ataques. Vamos continuar então. 1.3. Agora nós vamos falar as tensões contemporâneas, né? O que tem acontecido agora no nosso tempo? O que tem acontecido no nosso tempo? Vamos lá? Por intermédio da Reforma Protestante, que a gente, né, comemorou agora recentemente, um grande grito foi ouvido no mundo. Lembrando vocês que a Reforma Protestante foi, né, ali início de 1500, né, século XVI. Centenas de movimentos a partir da Reforma influenciaram a igreja e o mundo. Ou seja, depois da Reforma, houveram vários movimentos que ajudaram a igreja a se fortalecer meio a essas batalhas, essas lutas e ataques. Entretanto, diferentemente das épocas de outrora, embora seja possível perceber traços semelhantes com as heresias daquela época, os inimigos da fé cristã passou a ser o materialismo, o humanismo, os poderes temporários totalitários, como o comunismo, o nazismo e o fascismo,
Nos lugares onde esses valores eram predominantes, os cristãos sofreram violentas e covardes perseguições. Hoje, entretanto, a violência se dá em outros termos, silenciosa e sorrateira, a partir dos ataques culturais, intelectuais, buscando de todas as formas restringir a liberdade cristã, a esfera particular do indivíduo. Saiba que o mundo, como sistema, será sempre contra os valores da igreja. Quando ocorrem verdadeiros avivamentos, isso torna mais evidente, uma vez que há uma ruptura radical com o sistema estabelecido. Então veja bem, jovens, juvenis, no nosso tempo, no tempo moderno, aprove ao Senhor que alguns movimentos, eles surgiram e nós fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, que veio do movimento pentecostal. Esse movimento, ele ajudou, como vários outros, como o movimento puritano, ajudou a fortalecer a igreja e a passar por esses momentos. Para a glória de Deus, Deus despertou homens e mulheres ao longo do tempo, ao longo da história, para poder ajudar a fortalecer a igreja e combater esses ataques do sistema corrompido do mundo. Nós passamos por momentos críticos no século XX, com o nazismo de Hitler, que matou mais de 5 milhões de judeus, uma perseguição sanguinária, impiedosa. Nós passamos pelo comunismo, com a visão de Karl Marx, que foi colocada em prática por alguns governos autoritários que ainda até hoje existem na Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela, a própria China, embora com um caráter um pouco mais aberto para a economia capitalista, mas também é um país comunista. Então, o comunismo estima-se que matou mais de 100 milhões de pessoas. Isso tudo são ataques, especialmente hoje ainda, muitos cristãos são mortos, é porque não é a nossa realidade no Ocidente, mas nós conhecemos através da história, dos relatos da igreja perseguida, nós oramos todos os dias por eles, acerca desses irmãos que sofrem privações, que são abandonados pelas famílias, que são mortos, torturados, porque eles não querem abandonar a fé em Jesus Cristo. Então essa perseguição ela ainda existe, infelizmente. Também aqui o comentarista cita o fascismo de Mussolini, e dentre outras formas de violência que aconteceu ao longo desse século XX, infelizmente. Mas ele nos alerta para um perigo maior, o materialismo, O materialismo tem sido um grande inimigo da Igreja de Cristo. Por quê, juvenis? Vocês precisam estar atentos para vocês não serem controlados por esse sistema. Por isso que nós estamos sendo chamados a uma vida de santidade, a conhecer mais a Deus, esse Deus santo, esse Deus que não se corrompe, esse Deus que é fiel, esse Deus que não mente. Porque as coisas deste mundo enchem os nossos olhos. Uma vida de sucesso, uma vida de prazeres, uma vida de riqueza, Hoje as pessoas estão valorizando as coisas, estão amando as coisas e usando as pessoas. Essa sociedade, ela é materialista. Essa sociedade, ela quer usar e ela tem usado as redes sociais para promoção, para poder promover a sua vida, o seu status, para cobiçar a vida e as coisas dos outros. Vivemos uma sociedade hedonista, ou seja, todos estão em busca do prazer. O que importa é ser feliz. E isso é na contramão do que a palavra de Deus nos ensina. Isso é na contramão do Evangelho de Jesus Cristo. Então você, nós precisamos lutar contra isso todos os dias. Porque a tendência da nossa carne é se inclinar para estas coisas. A cobiça, a concupiscência dos olhos, da carne. É uma luta juvenil constante, eu sei. Para vocês, especialmente, são grandes ataques. Mas nós precisamos buscar em Deus, estar atentos e fortalecidos para não ceder a essas pressões do mundo. Porque o que o mundo quer é nos desanimar, o que o mundo quer é nos destruir. O mundo não quer a nossa vida santa, ele quer que nós sejamos felizes,
que nós satisfaçamos nossos prazeres, mas sabemos que tudo isso desagrada a Deus, tudo isso fere a santidade de Deus. Hoje há muitos ataques no campo intelectual, né? Hoje, no Ocidente especialmente, com a ideologia de gênero que nós estamos vendo sendo construída e desenhada para implantar nas nossas escolas, é algo que tem atacado grandemente a Igreja de Cristo. Isso é algo terrível que nós temos que lutar contra, temos que nos posicionar, orar e clamar a Deus. Não estou falando que a gente tem que pegar em armas e ir para a rua, não é isso. Nós temos que nos posicionar junto aos nossos familiares, aos amigos, aos colegas de escola, aos professores. Nós temos que mostrar que somos diferentes, né? Que somos diferentes. Não podemos aceitar tais práticas, porque isso vai contra a palavra de Deus, né? Eles estão querendo restringir a nossa liberdade cristã. Eles estão querendo restringir, mas nós somos livres em Cristo, mesmo que nos prendam, mesmo que tome tudo de nós. A nossa fé, ela não pode ser tirada. O que está aqui dentro não pode ser tirado. Naquilo que nós cremos e naquilo que nós buscamos em Deus, a nossa esperança não está nesta vida, Juvenil. Aprenda. A nossa esperança não está nesta vida. Então, o que Deus tem para você na vida vindoura é muito melhor do que tem nesta vida. Embora Deus é gracioso e Ele vai te abençoar nesta vida se você for obediente. Ele vai te surpreender. Ele vai colocar você em lugares que talvez você não acharia que estaria. Mas faça tudo para a glória de Deus. Se Ele te der uma posição, use ela para a glória de Deus. Se Ele te enriquecer financeiramente, use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus o seu trabalho. Case-se para a glória de Deus com uma esposa, um esposo crente. Faça tudo para a glória de Deus, para que você cresça em santidade e honre a Deus. Amém? Então nós não podemos ceder às pressões deste sistema corrupto que é o mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós não pertencemos a este mundo, embora vivemos aqui. Mas o mundo, esse sistema corrompido, né? Esse sistema corrupto, pecaminoso, nós não podemos coadunar, concordar com essas coisas. Nós precisamos confrontar, tá? E buscar uma vida de avivamento. Buscar esse avivamento, esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Através do avivamento, jovens, vocês já estudaram, John Wesley revolucionou a Inglaterra e evitou guerra civil, dentre outros homens que ao longo da história, Jonathan Edwards nos Estados Unidos, Deus fez obras poderosas porque homens santos, assim como vocês, jovens, juvenis, pessoas normais, mas que buscaram a Deus com temor, buscaram viver em santidade. Deus usou e fez uma obra poderosa, onde pessoas se arrependiam ao ouvir a pregação do Evangelho, mudavam de vida, deixavam as práticas pecaminosas para trás e passavam a ter um viver santo. Então nós devemos lutar para buscar em Deus esse avivamento, esse enchimento do Espírito Santo. Amém? Aí eu quero, só fechando esse tópico, fazer uma pergunta para vocês. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Eu acredito que sim, embora isso seja uma brincadeira mais da minha época, do evangelista Sérgio, irmã Clarissa, diácono André, mas talvez vocês já tenham brincado. É o quê? É uma corda em que um grupo fica de um lado e um grupo do outro, né? O mesmo número de pessoas. E aí, uns puxam de lá, outros puxam de cá. Então, essa brincadeira, ela é uma forma de representar essa guerra, né? Ou esse conflito entre mundo e igreja. Mas tenho certeza que nesse cabo de guerra aí, Deus já venceu, tá? Nós já vencemos, a igreja de Cristo já venceu. Todos quantos forem fiéis a Deus vão vencer, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não porque somos fortes, não porque somos bons, mas porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é bom. E Ele já venceu. Jesus já venceu a morte na cruz do Calvário. Ele já derrotou a morte, ali Ele pagou o preço pelos nossos pecados, então nós não somos mais escravos do pecado. Nós vamos ver isso agora no próximo tópico. Então lembre-se que nesse cabo de força, cabo de guerra, há uma tensão entre mundo e igreja, mas a igreja é vitoriosa no nome de Jesus. A igreja é vitoriosa, ela já venceu. Aleluia. Vamos prosseguir?
Tópico 2, um chamado para ser santo. Por que éramos pecadores sem salvação? Aí eu quero te perguntar, o que é ser santo? Na sua visão, o que é ser santo? Responda aí, compartilha aí no chat, o que é ser santo? O que é ser santo? Pastor Hernandes Lopes, ele traz uma definição de santificação muito interessante. Ele fala assim, a santificação é uma ação eficaz do Espírito Santo em nós, transformando-nos de glória em glória na imagem de Cristo. A realidade do homem após o pecado é desastrosa. As consequências funestas da queda atingiram todas as áreas da vida humana. A espiritual, a psíquica, a biológica e a social. Então, jovens, vocês já sabem que por conta do pecado, né, nós sofremos consequências nesta vida. Né? Nós não somos mais escravos do pecado, porque fomos libertos em Jesus Cristo. Ele pagou o preço, Deus puniu Jesus na cruz do Calvário, porque ele colocou, né, ele puniu os nossos pecados em Cristo. Então nós não somos mais escravos do pecado. Portanto, quem é livre somos nós, porque nós olhamos para aquela situação e podemos escolher, no poder do Espírito Santo, porque Cristo já venceu por nós, nós podemos escolher não pecar. Mas aqueles que são escravos do pecado, que se acham livres e fazem o que querem e o que desejam, esses sim são escravos do pecado. Mas nós não somos mais escravos, porque nós fomos salvos pela graça de Cristo, né? Nós fomos salvos. Embora vamos ter consequências do pecado e ainda pecamos, né? Pecamos por palavras, por ações, por pensamentos, mas nós sempre temos o trono da graça de Deus e recorremos a Ele para nos quebrantar diante de Deus pedindo perdão. Mas o pecado não mais nos domina. Né? Agora, temos influência na vida espiritual. Se tivermos uma vida de pecado, vamos enfraquecer espiritualmente. Na vida psíquica, emocional, né? As pessoas estão ficando doentes, a maioria delas, com problema de depressão, de ansiedade por causa do pecado. Então o pecado ele influencia a vida humana no psíquico, no emocional, no biológico. O corpo ele pode sofrer consequências por causa do pecado. Por exemplo, quando um rapaz e uma moça eles têm uma relação sexual que não deveriam ter, porque só podem ter quando estão casados, porque fora do casamento é pecado, é prostituição, é fornicação. Deus reprova isso. Então, quando um jovem, né, quando uma moça e um rapaz se relacionam sexualmente, eles vão ter consequências por causa desse pecado no âmbito espiritual, porque vão enfraquecer na fé, se não se arrependerem logo. No âmbito emocional, psíquico, vão ficar com aquela culpa. No âmbito biológico, pode ter uma doença sexualmente transmissível, né? E também no âmbito, até mesmo no âmbito social, na sua vida social. Por quê? Pode vir uma gravidez ali, por conta daquilo, tá? Dentre outras coisas. Então o pecado ele traz consequências. Mortos em delitos e pecados, estávamos totalmente envolvidos com este mundo e aprisionados nele. O pecado não é só culpa, mas também um poder que escraviza, como nós falamos. Por isso Thomas A. Nobel vai dizer, a salvação não é apenas perdão, mas também libertação. Então, juvenis, fechando esse ponto aqui, nós fomos perdoados e fomos libertos do pecado. Ou seja, nós fomos perdoados, justificados, então somos salvos porque fomos justificados. Mas também fomos libertos. O que isso quer dizer? Que nós não vivemos mais na prática do pecado. O pecado não pode nos dominar. E quando cairmos, devemos na mesma hora nos arrepender, buscar o perdão de Deus novamente, mas não viver numa prática deliberada do pecado. Se somos salvos, nascidos de novo, a gente se arrepende e busca o perdão de Deus, tá? Então nós fomos libertos, perdoados do pecado e libertos também. Portanto, não somos mais escravos, porque Jesus Cristo nos libertou. Nós somos livres em Jesus Cristo, né? Subtópico 2.2. Salvos por isso, chamados à santidade. Agora vamos falar um pouco mais da santidade. Refletindo sobre o que a salvação significa para nós, compreendemos a exigência fundamental da santificação para os salvos,
pois sem ela ninguém verá a Deus. Ora, então o que é a santificação para os cristãos? O pequeno dicionário bíblico S.E. McNair, editado pela CPAD, define santificação como um estado de separação para Deus. Quando somos santificados, a nossa vontade fica submetida, né? Fica submetida à vontade, submetida exclusivamente a Jesus Cristo, como está em Gálatas 2:20. Ele vive em nós, isso é o chamado para ser santo. Então, jovem, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo não significa que nós não temos pecado, ainda pecamos, porque ainda não fomos completamente, né, estamos neste mundo, então ainda o pecado ainda tem uma ação sobre nós, mas nós, no poder do Espírito Santo de Deus, nós ainda temos controle sobre isso. Ele não nos domina mais, mas ainda pecamos. Só vamos ser libertos na glória, quando formos glorificados, tá? Aí seremos perfeitos. Mas Deus, ele nos chama para ser separado. Então, ser santo é ser separado, separado das coisas do mundo. Nós vivemos neste mundo, é certo. E a gente vai ter contato com as pessoas que não são crentes. E devemos evangelizá-las para que elas conheçam a Deus. Mas nós não devemos nos contaminar com as práticas delas, né? Vai até, na prática, você tem um limite para você se relacionar com essas pessoas, né? Do seu convívio da escola, seu convívio ali, né, até mesmo da família, até certo ponto. Quando aquilo vai estar naquele ambiente ou aquelas práticas fere a Deus, a gente tem que se abster dessas pessoas, desses ambientes, ok? Ou até mesmo nas redes sociais, grupos de WhatsApp que vai desonrar a Deus, você tem que sair. Você tem que se posicionar para as pessoas verem que você é diferente. E isso não deve criar em você, em mim, em você, um sentimento de orgulho, que é melhor. Não, nós não somos melhores do que ninguém. Nós fomos chamados a uma vida de santidade, a serem separados para Deus, para a glória de Deus, exclusivamente para servir a Ele. Portanto, somos chamados para uma vida santa. E saiba que mesmo que as pessoas não falem, o seu modo santo de viver vai evangelizar, vai testemunhar muito, vai falar para as pessoas, sem às vezes você abrir a boca, mas deve falar também, vai falar muito para aquelas pessoas que estão no seu convívio, tá? O seu modo santo de viver vai evangelizar muito e vai pregar muito a essas pessoas. Portanto, santidade, ser santo é ser chamado, separado para uma vida exclusiva para Deus. Então, quando eu sou convertido e eu sou chamado à santidade, eu devo viver conforme o padrão da palavra de Deus, que nós estudamos e lemos todos os dias. Eu devo viver conforme a exortação, os ensinos dos meus líderes, dos meus pastores. Eu devo viver buscando a Deus uma vida de oração. Eu devo viver uma vida de obediência aos meus pais. Isso é uma vida de santidade, separado, exclusivamente para agradar a esse Deus que é santo. Olha o que diz Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a vida que vivemos não é mais para nós, por nós. A gente vive para Cristo, porque Ele vive em nós, Ele está em nós. E é Ele que vai, juvenis, promover esse desejo de ser cada vez mais santo. Eu e você, nós não temos força por nós mesmos de ser santo, de resistir ao pecado, de fugir da aparência do mal. Não. Se conseguimos fazer isso é porque o mérito é dele, é o Espírito Santo de Deus operando em nós, nos levando a entender, a discernir o que pode e o que não pode. Então vocês precisam estar atentos. Porque a vida que você vive, você não vive para você, você vive para Deus. Porque agora a gente não vive mais para nós, porque Cristo vive em nós. Amém? Terceiro e último tópico. Vamos lá? Terceiro e último tópico. Diz assim: o compromisso para viver uma vida santa no mundo. Um convite à santidade. Tópico 1, 3.1. Apesar da tensão entre a igreja e o mundo, o convite do evangelho é para exercermos a nossa santidade, sendo sal da terra e luz no mundo. Vamos ler lá? Mateus 5, 13, 15. Mateus 5, 13, 15.
Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, o chamado à santidade, jovem, é para fazer a diferença. Sal é para quê? Para que serve o sal? Você já comeu uma comida sem sal? Ela é uma comida sem o quê? Sem sabor. Então, nós somos chamados para dar sabor à vida das pessoas. Nós somos chamados para fazer a diferença, para mostrar para elas: ei, o que você está experimentando no final vai ter um gosto muito amargo. Isso aí é ilusório, isso vai levar à morte. Agora, o que nós temos aqui é algo saboroso. O Evangelho de Jesus Cristo é um chamado a um viver de liberdade em Cristo, de alegria, de satisfação em Cristo, na esperança de que vamos morar na glória com Ele. Então, jovem, nós devemos fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo. Não luz aqui no sentido de brilhar como astros, né? Como o mundo, né, prega, as estrelas aí do pop aí do momento. Não, nós devemos brilhar a luz de Cristo, o que Ele fez em nossas vidas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você deve fazer a diferença, levar sabor a este mundo corrompido. Você deve levar a esperança para essas pessoas, sendo diferente na sua casa, sendo diferente no seu, se você já trabalha no seu trabalho, sendo diferente na sua escola, no convívio social que você estiver. Faça a diferença. Isso é ter uma vida de santidade. Isso é ser santo. Viver no mundo. A gente não vai viver aqui no mundo, jovens, como se fosse alienígenas. Não. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós vamos conviver com as pessoas. É lógico que respeitando alguns limites, porque tem ambientes que não convém a mim e você estar, não. Ok? Mas nós estamos aqui e vamos conviver com as pessoas, até porque Deus, Ele precisa ser conhecido na vida dessas pessoas. Elas precisam ter um encontro com Deus. Muitas não vão querer saber de Deus, ok, faça a sua parte. Mas outras vão se arrepender e vão ser levadas a Cristo porque você dá um bom testemunho no seu WhatsApp, no status, no Stories, no Instagram. Você testemunha, você coloca texto bíblico lá no seu Instagram, no seu Facebook. Você coloca as mensagens lá, você compartilha a EBD, né, o link da EBD. Então isso é ser santo. Isso é um chamado à santidade. Isso é demonstrar que você está sendo separado para viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Último subtópico. Santos dentro do mundo. Segundo as Sagradas Escrituras, ser santo não é virar um eremita, viver isolado, como eu já falei. Ao contrário, é viver no mundo sem deixar o mundo viver em nós, pois em nosso coração só há lugar para um Senhor. Então, nós vivemos no mundo, mas o mundo não vive em nós. Infelizmente, hoje, o mundo está entrando dentro da igreja, né? A igreja, juvenil, presta atenção, a igreja gloriosa, aquela noiva do Cordeiro que Cristo vai buscar, ela nunca vai ser corrompida. Talvez, né, nós temos visto às vezes dentro das igrejas, dentro das instituições, o mundo entrando e cristãos dizendo que são cristãos, mas vivendo como mundanos. Mas não se abale com isso. A igreja santa que Jesus vai buscar, a sua noiva, ela não vai se corromper. Ela não vai se corromper. Então, não podemos deixar o mundo viver em nós. Nós vivemos neste mundo, mas não devemos nos conformar, como diz Paulo, mas devemos, como em Romanos, mas devemos transformar, né, este mundo pela renovação do nosso entendimento, tá? Não podemos nos conformar com este mundo e não deixar este mundo nos influenciar. Amém? Que nós possamos buscar viver uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, porque ser santo é ser separado, ser santo é viver agradando a Deus, porque Ele quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Então, nós precisamos cada dia mais parecer com Cristo. O padrão é Cristo, é Ele que nós devemos seguir, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão,
Ele é o nosso referencial. A sua palavra está aqui para nos conduzir, para nos guiar. Então você quer ser sábio, quer ser santo, você precisa meditar nas Sagradas Escrituras. Você precisa ouvir os seus pastores, os seus líderes, porque eles querem o melhor para você, eles te amam. E vocês devem ouvir as instruções das Sagradas Escrituras. Amém? Olha só, mais uma frase de Hernandes Dias Lopes. A verdadeira santidade procede de um relacionamento íntimo com Deus. Então, para ser santo, juvenil, tem que ter relacionamento íntimo com Deus. Buscar a Deus, se quebrantar diante dele, confessar os seus pecados, reconhecer que você não é forte por si mesmo, reconhecer que tudo o que você faz é porque é graça de Deus em você. Tudo que você faz de bom, né? Se você tira uma nota boa, se você é um bom filho, se você é um bom servo, isso é graça de Deus, não é mérito seu, não é força sua. Então a verdadeira santidade procede, ela vem de um relacionamento íntimo com Deus. Antes de concluir, eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês, para a gente estar finalizando o nosso estudo desta manhã, tá? E antes dessa dinâmica, eu quero que vocês completem a frase aqui, que na verdade é um versículo, né? Pai, não quero que os tirem do mundo, mas que... Coloca aí no chat aí, responda. Pai, não quero que os tire do mundo, mas que... Qual é a resposta? Responda aí no chat. A referência está lá em João 17. Não vou falar o versículo, tá? Vocês vão descobrir aí e vão completar esta frase. João 17. Amém? Meus amados, eu queria nesse momento fazer uma rápida dinâmica com vocês, para poder mostrar a diferença entre a igreja e o mundo. Então, pensem aqui comigo. Eu tenho aqui um frasco com água, ok? A água, vamos imaginar que está representando a igreja. Aqui eu tenho óleo. O óleo, ele está representando o mundo. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Como nós estudamos, o mundo e a igreja são completamente diferentes. As características da igreja são completamente diferentes das características do mundo. Ou seja, mundo e igreja não tem como estar associados. Então, aí eu quero mostrar para vocês que quando nós tentamos mesclar igreja, água, com mundo, óleo, olha só o que acontece. Nós temos aqui então água e óleo. O que nós temos aqui? Uma mistura com duas fases. A fase de cima é o óleo e a fase de baixo é a água. Ou seja, é uma mistura heterogênea. Ou seja, igreja e mundo não se misturam, porque são de natureza diferente. Igreja é da natureza divina, um Deus perfeito. Mundo é da natureza maligna. Ou seja, esse sistema mundano não se mistura com a igreja. Portanto, uma forma de exemplificar que igreja, água e mundo, óleo, não se misturam. Amém? Então vamos guardar isso de forma que a gente compreenda que não tem como associar ou misturar igreja e mundo. A igreja ela é santa, ela é a noiva do Cordeiro e não pode se contaminar com as coisas deste mundo. Amém? Agora eu gostaria de deixar para vocês, juvenis, uma recomendação de leitura. Este livro aqui, Santos no Mundo, é um livro excelente para que vocês compreendam o que é ter uma vida de santidade. É um livro de Leland Hyken. Ele relata acerca da vida dos puritanos. Então vocês podem estar pegando na biblioteca da igreja, fazendo essa leitura calma e cuidadosa, atenciosa, para que vocês entendam como que os puritanos viviam, como eles entendiam acerca da vida familiar, do casamento, com relação ao trabalho, com relação à igreja, com relação à criação de filhos.
É um livro maravilhoso. Então recomendo a vocês essa excelente leitura que vai ajudá-los a crescer em santidade, aprendendo com os nossos irmãos puritanos. Amém? E antes de concluir, eu quero chamar vocês para um momento especial, para um momento de ofertório. Agora é o momento de você dedicar o que você propôs em seu coração, seja o seu dízimo, sua oferta, o seu voto, para você estar contribuindo na casa do Senhor, para a gente continuar pregando o Evangelho do Senhor, continuar investindo para melhor transmitir a palavra do nosso Deus. Então esse é um momento de você poder fazer a sua entrega do seu dízimo, sua oferta ou seu voto. Faça isso com alegria, com amor, que é uma forma de cultuar ao nosso Deus. Conclusão. Pioneiros das Assembleias de Deus, em fevereiro de 1930, Frida Wingren escreveu um artigo para o jornal Som Alegre, intitulado A Fé dos Santos. Dele extraímos a frase: também faz parte desta fé a santificação. Portanto, a busca da santificação era uma marca do movimento pentecostal do qual fazemos parte. Precisamos refletir se essa busca ainda continua em nós hoje. Se não, pode ser um sinal de que necessitamos de um avivamento urgente. Precisamos refletir se essa busca ainda continua em nós hoje. Ou seja, faz parte desta fé a santificação. Então, viver de forma santa, buscar a santificação, né, que é um processo, né? É um processo. Santificação é um processo. A gente é mais santo hoje do que ontem. Amanhã nós seremos mais santos do que hoje. É um processo contínuo, até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, como Cristo. E na glória seremos perfeitos. Nós devemos lutar diariamente, meu querido juvenil. E quero encerrar perguntando a você: você aceita o convite para ser santo? Responda aí no chat. Você aceita o convite para ser santo? Espero que sua resposta seja sim. E vamos juntos, né? Continuar dia após dia, um ajudando o outro, cooperando para que nós sejamos cada vez mais santos, porque o nosso Deus é santo e Ele requer santidade de nós. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Quero agradecer a participação de vocês, nossos visitantes. Compartilhe esse link, comente aí embaixo do vídeo para que mais pessoas possam visualizar esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te exalto por esse dia, por esse momento que estivemos aqui estudando a Tua Santa Palavra. Ó Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Ajude-nos, ó Deus, a sermos santos, porque nós mesmos, com nossas forças, nós não temos condições, porque, ó Deus, nós somos frágeis, pecadores e carentes da graça do Senhor. Senhor, ajuda esses juvenis a serem cada dia mais santos e impactar esta geração, fazendo a diferença, ó Deus querido, neste mundo corrompido. Assim eu oro, ó Deus, crendo que o Senhor há de nos dar graça e há de nos tornar cada vez mais santo, à medida que nós buscarmos e que nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Assim eu oro, os abençoando, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Amém.